Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, começamos com esta celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, a semana mais importante do ano litúrgico, a semana mais importante que revela o caminho da nossa salvação. E percebam que ao mesmo tempo nós estamos tratando de duas coisas aqui. Estamos tratando, como vimos no Evangelho que fizemos lá no início da nossa procissão, estamos tratando da procissão pela qual o Senhor entrou na cidade de Jerusalém uma semana antes de ser morto, certo? Jesus que entra glorioso na cidade de Jerusalém, mas com a glória dos pobres, é claro, não era a glória dos imperadores, a glória dos reis, era bem distinto. E também nós estamos tratando nesta Santa Missa da paixão do Senhor. Vejam o Salmo: meu Deus, por que me abandonastes? Vejam a narrativa da paixão do Senhor que nós ouvimos agora, inclusive nos ajoelhamos na hora em que a narrativa nos diz que o Senhor, depois de dar um forte grito, mais uma vez, expira, entrega o seu espírito ao Pai e morre, né? Nós não fazemos isso durante o Evangelho de nenhuma missa, absolutamente nenhuma. E essas coisas bem específicas que vão surgindo na nossa liturgia, elas querem nos ensinar alguma coisa, elas querem motivar o nosso coração para aprender alguma coisa. No dia de hoje, eu gostaria de trabalhar com vocês duas questões que nós vemos em Jesus, dois elementos que nós vemos em Jesus, que são muito importantes para nós todos: mansidão e humildade. É o manso e humilde rei de Israel que de fato entra na cidade de Jerusalém com a glória que ele quer receber naquele momento, a glória dos pequenos, a glória dos pobres, com uma procissão que chega a ser uma piada para o olhar dos poderosos de Jerusalém, e que depois não vai se sentar num trono para ser reverenciado, mas vai ser crucificado no trono, onde ele está coroado, e sobre o qual é colocado a placa pela primeira vez, reconhecendo a realeza de Jesus: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Nós queremos um Salvador, nós precisamos de um Salvador e de alguém que nos conduza para a salvação, e este é o Senhor, nosso Rei. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, de que tipo que é a sua realeza. Eu disse, o Senhor é este Rei que aparece manso e humilde, sentado, montado num cordeirinho. E isso não poderia ser mais diferente do que aquilo que acontecia em Roma, por exemplo, capital do Império Romano. Todo mundo aqui já ouviu falar do Império Romano, certo? Acho que é uma informação bastante divulgada. Nas escolas a gente aprende. Bom, foi um dos grandes impérios da antiguidade. E o Império Romano é quem mandou crucificar Jesus, inclusive. Pilatos era um enviado do Império Romano. Quem pediu para Jesus ser crucificado? Os judeus. Mas quem deu a sentença? Os romanos. Os romanos e os judeus se uniram para crucificar Jesus. E lá em Roma, na capital do Império, havia também dessas procissões gloriosas, pelas quais o imperador entrava na cidade todo glorioso. Como é que aconteciam essas procissões? Prestem bastante atenção aqui comigo, porque eu preciso que vocês imaginem bem aquilo que eu vou falar, para entender a diferença daquilo que acontece com a procissão de hoje, aquilo que Jesus fez entrando em Jerusalém. Imaginem o centro de uma cidade. No centro dessa cidade tem uma colina que se destaca no horizonte, como ali a colina, o Morro do Bom Despacho, aqui em Cuiabá. No alto desta colina tem um grande templo. A igreja é um tipo de templo, né? Um templo em que se adora um Deus. Como o povo romano, eles tinham muitos deuses, então esse era um templo de apenas um único Deus, o mais importante de todos, Júpiter, ou Zeus, em outras palavras, no contexto grego, né? Do alto desta colina, portanto, tinha um templo, o templo de Júpiter, o mais importante Deus de Roma. Na baixada, na parte de baixo desta colina,
descendo do templo de Júpiter e entrando no centro da cidade, havia uma rua, a mais importante das ruas da Roma antiga. Uma rua que ia passando pelo centro de toda a cidade, até chegar num estádio bastante famoso naquela época, onde aconteciam os jogos de gladiadores e o povo se divertia, etc. É o estádio do Coliseu, né? Não precisa gravar esses nomes, só imaginem a cidade. Então nós temos a rua que começa no templo de Júpiter, lá na colina, e nós temos a rua que termina no estádio do Coliseu. Ao longo desta rua, haviam vários outros templos menores, dedicados a outros deuses, outros tipos de deuses. Vários altares, várias divindades, vários templos. E os sacerdotes daquela época, eles passavam por essa rua, incensando os altares, fazendo oferendas a estes deuses, enfim, honrando estes muitos deuses da cidade de Roma, porque eles pensavam assim: bom, se a gente honrar um, mas não honrar outro, vai ficar meio complicado, né? Vai que o deus Poseidon fica irritado e começa a mandar uma enchente para Roma, sei lá, agita o mar e manda uma tempestade vindo do mar. Então, eles se preocupavam em adorar todos os deuses. Uma concepção bastante diferente da nossa, né? Por causa disso, vejam como esta rua ficou sendo chamada. Era uma rua sagrada, por causa desses muitos templos. Rua sagrada, em latim, significa via sacra. Via sacra. Já ouviram falar dessa expressão alguma outra vez, né? Via sacra para nós é o caminho percorrido por Jesus para subir na colina do Calvário, onde ele vai ser crucificado, e nós vamos passando estação por estação. E tem algo de semelhante aqui com a via sacra dos romanos também. Mas o que é que de diferente acontecia nesta via? E para o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui hoje? Os imperadores romanos, os grandes homens, os reis orgulhosos, poderosos, vitoriosos, quando eles voltavam de uma comitiva militar, tendo conquistado um território estrangeiro e tendo matado muita gente, eles voltavam vitoriosos e eram louvados nesta rua, nesta via sacra. Eles entravam montados em cavalos ou em carruagens portentosas, utilizando na cabeça uma coroa de louro feita de raminho de árvore. No braço, nas mãos, eles seguravam um cetro digno de marfim para revelar todo o seu poder, toda a sua autoridade. Ao redor dele, do imperador, do rei vitorioso que chegava na cidade de Roma, vinham vários escravos que tinham sido capturados nas cidades que haviam sido conquistadas por Roma, e além disso, muitos animais exóticos, leões, hipopótamos, rinocerontes, tigres, animais que o pessoal não tinha o costume de ver. Ninguém tinha TV, ninguém tinha zoológico, então o povo ficava muito impressionado. E enquanto o imperador ia passando por esta via sacra, bem no centro da cidade de Roma, ele ia recebendo os louvores das pessoas que moravam naquela cidade, os louvores do povo romano. Todo mundo parava para ir lá louvar o imperador, dizendo: louvado seja o imperador, louvado seja Roma, louvada seja Roma, que conquistou para nós tamanha glória. E eles balançavam bandeiras e jogavam ramos e flores nas ruas para que o imperador pudesse passar em cima. E o imperador ia caminhando por esta via sacra até chegar lá no templo de Júpiter, onde ele iria oferecer um sacrifício, ia queimar algum alimento ou algum animal que tinha sido imolado. Tudo isso para quê? Para louvar Roma e a sua glória terrena. Roma que havia conquistado todo o seu poder, conquistando, matando, destruindo, humilhando tantos outros povos. Quem é Jesus perto disso tudo? Jesus entra na cidade recebendo os louvores do povo também. Só que Jesus não está montado num cavalo, Jesus não está montado numa carruagem, ele está montado no quê? Num jumento.
que é um animal pequeno até para sustentar o peso de um homem. Jesus não está vestido de toda a pompa, de toda a honra, de toda a glória. Ele está com as suas roupas simples. E o povo ainda o que é que faz? Coloca os mantos que trazem no chão, para que Jesus possa passar por cima dos mantos, fazendo quase que um tapete vermelho para ele poder passar. Jesus não carrega uma coroa de louro para revelar toda a sua honra, o seu louvor e a sua glória. Que coroa que ele vai utilizar? A de espinhos. Jesus não carrega um cetro de marfim, mostrando o seu poder e a sua autoridade. Qual é o cetro que Jesus vai utilizar na mão? A cruz. Nós vemos, meus irmãos, que esta procissão de hoje, portanto, a procissão de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela está intimamente unida com a procissão que o leva para o Calvário. São quase que a mesma coisa, uma mostrando a glória do Senhor, outra mostrando o sacrifício do Senhor. E aqui nós vemos a via sacra de Jesus, não a de Roma, a via sacra de Jesus se desvelar diante dos nossos olhos. Jesus também está a caminho de uma colina, ele também vai subir uma colina para oferecer um sacrifício, mas diferentemente do sacrifício feito pelo imperador romano, o sacrifício de muitas pessoas, e um sacrifício pobre que é ofertado lá para o deus Júpiter, Jesus vai oferecer o sacrifício de si mesmo. Ele vai se entregar por amor, e este é o sacrifício agradável a Deus. Vejam o Rei Jesus, que sobe a colina do Calvário, ao monte do Calvário, manso e humilde, para nos salvar. De que tipo de reinado nós queremos fazer parte, meus irmãos? A quem nós iremos querer servir? Se nós começarmos com essa história de que, para que eu seja feliz, todo mundo precisa se dobrar à minha vontade, e é muito fácil que isso aconteça, muito, muito fácil. De manhã cedo já, quando a gente acorda, a gente já pode ficar muito irritada com mamãe ou com o papai, porque ele não preparou o nosso café da manhã, porque ele não está facilitando a minha vida, porque ele está me atrasando, porque ele está me apurrinhando. Então é melhor que você me deixe em paz, para de me encher o saco. O que é isso? É seguir o imperador de Roma. Jesus não age assim. Jesus se oferta, Jesus se entrega mansamente, com paciência. Jesus espera até que aqueles que ele está procurando ensinar consigam por fim compreender o que ele está tentando ensinar. Jesus é humilde, não se coloca no lugar de Deus senão quando é necessário, e faz isso de uma maneira muito modesta. Em outros episódios, mais para trás, quiseram fazer Jesus rei, quiseram levá-lo para ser coroado, ele não aceitou, porque não é esse tipo de honra, não é esse tipo de glória que ele quer, e o seu reinado não é desse tipo. O reinado de Jesus acontece no coração daqueles que querem se doar, que querem se sacrificar e que sobem a colina do Calvário, trilhando esta via sacra, a nossa via sacra dos católicos, para se doar, para se entregar e assim poder facilitar a vida das pessoas que convivem conosco. Se você é enjoado o suficiente para não suportar que as pessoas te incomodem, que as pessoas te tirem do sério, que as pessoas pisem no seu pé, que as pessoas cometam alguma injustiça com você e acabe desejando que essas pessoas sejam de alguma forma eliminadas, você está se comportando como um imperador romano. Mal. Muito mal. O nosso exemplo é o nosso rei, manso e humilde, que sobe, deixando este caminho para nós trilharmos. Por isso, vamos fazer também como o povo que seguiu Jesus: louvá-lo, honrá-lo, reverenciá-lo
mas não só com os ramos. Nós viemos cantando: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. E esses ramos simbolizam o nosso louvor a esse Deus que é rei e que vem manso e humilde sentado no jumentinho. Que esses ramos revelem aquilo que nós trazemos dentro de nós, que não seja um louvor feito da boca para fora, mas que seja um louvor genuíno, próprio daqueles que se sacrificam por amor. Vamos fazer desta Semana Santa, meus irmãos, não mais uma Semana Santa, não qualquer semana das nossas vidas. Vamos aprender a louvar Jesus de fato. E a melhor forma de louvá-lo, de fato, é amando, é se doando, se sacrificando por amor. Assim nós iremos com ramos, com hinos de louvor e com o coração, com uma vida transformada, honrar o Senhor e dizer: bendito o que vem em nome do Senhor, porque veio para me salvar, me ensinando a amar. Esqueçamos Roma, esqueçamos o seu paganismo, esqueçamos as suas liturgias superficiais, exteriores, falsas liturgias. Roma, que está aqui representando o mundo que nós vivemos hoje. Esqueçamos isso e vamos viver com sinceridade a liturgia que agrada o Senhor, com humildade e mansidão, louvar o Senhor e servir os irmãos. E assim viveremos bem essa Semana Santa que começamos a celebrar no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.